Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história de hoje se chama O Mito das 10.000 Horas. É uma história sobre especialização, exercícios repetitivos, conhecimento acumulado, persistência e escolhas confirmadas. Estamos começando a terceira temporada desse podcast. As histórias são escritas e narradas por mim. O técnico de som é Carlos Castro. E esses episódios foram gravados no estúdio Conexão 4, no Rio de Janeiro. As 2 primeiras temporadas foram uma introdução, por assim dizer. Para começar, eu queria uma temporada em que todos os episódios pudessem ser em qualquer lugar, em todos os lugares onde você já foi e poderia ter ido. E nessa temporada eu vou falar de temas mais diversos, talvez mais específicos, menos qualquer lugar e mais um lugar especial. Mesmo com diferentes temas, eu quero que todos os episódios possam ser um local de calma, prazerosa para você, como o seu travesseiro preferido, um local onde descansar a cabeça no fim do dia. Então, vamos começar. Os problemas do dia estão no passado. Os problemas do futuro estão no amanhã. Nesse momento, agora, você só precisa ir dormir. Então agora é o momento de eu te contar uma história de ninar. Provavelmente é uma história melhor para adultos. As crianças e adolescentes são bem-vindas. E se você não está pensando em ir dormir, também não tem problema. Eu enchi a história de detalhes agradáveis para te entreter e te distrair. Eu vou ler a história 2 vezes, a mesma história. E na segunda vez, mais devagarinho ainda. Primeiro, a gente vai fazer algumas respirações profundas. E logo depois, eu começo a te contar a história. Devagar. Com um ritmo que vai ajudar a sua respiração a ficar calma, ajudando o seu cérebro a relaxar mais ainda. A segunda vez que eu leio a história é a antessala do sono profundo. É uma mistura de detalhes que talvez você não tenha prestado atenção antes. E mais gostoso ainda, no nível neurológico, a repetição suave e sem arestas do que você quase já sabia. A história não vai ter muita história, mas muitos detalhes ricos
e agradáveis. Algumas curiosidades e divagações. Mas não precisa prestar atenção para chegar no fim da história. A história está aqui para te ajudar a dormir. Então, se você dormir sem escutar o fim da história, não tem problema. E se você quiser escutar o fim, também não tem problema. Escute a história de novo. Na próxima vez que quiser uma história para te ninar. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Esse é o momento para desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar sua posição favorita de dormir. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração. Relaxe suas pernas. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Deixe a cama sustentar seu peso. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Relaxe suas costas. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. O mito das 10.000 horas. Existe um livro famoso que fala que a especialização em qualquer campo dependeria de investir 10.000 horas de estudo, de treino. O livro dizia que a diferença entre jovens prodígios e prodígios mais velhos era a época de início de treinamento e a intensidade e frequência desse treinamento. O livro propunha que o denominador comum entre especialistas de diferentes áreas seria que todos teriam dedicado as tal 10.000 horas para especialização. A ideia parece cabível quando pensamos em quanto tempo se demora para tentar estudar um assunto à exaustão.
anos de estudo e exercício. A jornada da especialização passa por muitos passos, tarefas e esforços repetitivos, criando quase uma memória que automatiza a ação. Os músculos se movendo em sequências por hábitos dos anos. A memorização e compreensão de conceitos complexos. Repetir os passos e refazer os passos, como com a matemática, com equações complicadas, usando operações simples, construindo conhecimento cumulativamente. Como quando tentamos aprender uma música compasso a compasso, onde seja possível dominar completamente pequenas sessões e depois aprender a fazer tudo junto. Adoro aquele momento quando a gente entende algo, quando vira chave. Adoro o momento da apreensão de conhecimento, aquelas crenças justificadas, a compreensão dessas justificativas, a dobra final que realiza o origami. Acho que já falei disso em outra história. O sentimento nesse momento é uma recompensa pelo esforço, pela atenção, pelas muitas tentativas. Existe um outro argumento que tenta fazer sentido dos dados sobre especialização. Uma outra explicação para a recorrência desse número, dessas 10.000 horas. A ideia seria que o que diferencia especialistas de leigos não é um número específico de horas dedicadas exaustivamente a exaurir algum tema ou talento, mas escolher repetidas vezes se manter no curso escolhido. Para fazer esse podcast, eu tive que aprender muitas coisas sobre criação, narração, gravação e o mais complicado de todos, edição. Depois, um pouco de pós-produção.
lançamento, cartazes, publicações. Eu gosto de estudar e aprender muitas coisas diferentes. Deve dar para perceber pelos assuntos e pelas curiosidades que eu fico pesquisando para divertir seu cérebro e te ajudar a pegar no sono. Mas de todas as pequenas tarefas incluídas na produção de um podcast, quantas vezes foi o momento de edição que mais me testava? O momento em que eu tinha que escolher continuar de novo, mais uma vez. Então, aqui, mais um episódio. Aqui eu insistindo nessas pequenas tarefas para te contar essas pequenas histórias. Porque eu também quero escutar as histórias. Queria que elas viessem ao mundo, fazer ele um pouco melhor. Mesmo que seja apenas através de uma noite de bom sono. O mito das 10.000 horas. Existe um livro famoso que fala que a especialização em qualquer campo dependeria de investir 10.000 horas de estudo, de treino. O livro dizia que a diferença entre jovens prodígios e prodígios mais velhos era a época de início de treinamento e a intensidade e frequência desse treinamento. O livro propunha que o denominador comum entre especialistas de diferentes áreas seria que todos teriam dedicado as tal 10.000 horas para especialização. A ideia parece cabível quando pensamos em quanto tempo se demora para tentar estudar um assunto à exaustão. Anos de estudo e exercício. A jornada da especialização passa por muitos passos, tarefas e esforços repetitivos, criando quase uma memória que automatiza a ação. Os músculos se movendo em sequências por hábitos dos anos. A memorização e compreensão de conceitos complexos. Repetir os passos e refazer os passos. Como com a matemática, com equações complicadas, usando operações simples, construindo conhecimento com
cumulativamente. Como quando tentamos aprender uma música compasso a compasso, onde seja possível dominar completamente pequenas sessões e depois aprender a fazer tudo junto. Adoro aquele momento quando a gente entende algo, quando vira chave. Adoro o momento da apreensão de conhecimento, aquelas crenças justificadas, a compreensão dessas justificativas, a dobra final que realiza o origami. Acho que já falei disso em outra história. O sentimento nesse momento é uma recompensa pelo esforço, pela atenção, pelas muitas tentativas. Existe um outro argumento que tenta fazer sentido dos dados sobre especialização. Uma outra explicação para a recorrência desse número, dessas 10.000 horas. A ideia seria que o que diferencia especialistas de leigos não é um número específico de horas dedicadas exaustivamente a exaurir algum tema ou talento, mas escolher repetidas vezes se manter no curso escolhido. Para fazer esse podcast, eu tive que aprender muitas coisas sobre criação, narração, gravação e o mais complicado de todos, edição. Depois, um pouco de pós-produção, lançamento, cartazes, publicações. Eu gosto de estudar e aprender muitas coisas diferentes. Deve dar para perceber pelos assuntos e pelas curiosidades que eu fico pesquisando para divertir seu cérebro e te ajudar a pegar no sono. Mas de todas as pequenas tarefas incluídas na produção de um podcast, quantas vezes foi o momento de edição que mais me testava? O momento em que eu tinha que escolher continuar de novo, mais uma vez. Então, aqui, mais um episódio
aqui eu insistindo nessas pequenas tarefas para te contar essas pequenas histórias, porque eu também quero escutar as histórias. Queria que elas viessem ao mundo, fazer ele um pouco melhor. Mesmo que seja apenas através de uma noite de bom sono. Durma bem.